Deixa eu ver se eu entendi. Você até quer começar a ler livros de ficção científica, mas tem medo e receio devido ao nome, ficção científica. Pois é, pode ficar tranquilo, eu tô aqui pra isso. Vim aqui te indicar alguns livros pra você iniciar a sua leitura em ficção científica. Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lago nos Livros, e a proposta desse vídeo é simples, te indicar alguns livros pra você se adentrar no mundo da ficção científica. Mas não só isso, tá? Às vezes você já é um leitor de ficção científica e só tá buscando alguns títulos mais relax pra relaxar. Esse vídeo vai servir pra você também, então vem comigo pra pegar essas indicações. Eu sei que ficção científica carrega alguns estigmas e preconceitos que acabam afastando as pessoas. Às vezes os leitores acham que esse vai ser um gênero muito difícil de ler, às vezes você pode achar que ficção científica só vai ter histórias que se passam no espaço, e eu entendo porque você pensa isso, afinal, né, temos grandes histórias famosas de ficção científica que se passam no espaço, vide Star Wars. Mas pra iniciar eu peguei esse embalo do estigma de histórias de espaço e trouxe uma indicação que sim, se passa no espaço, mas ele é bem diferente de filmes como Star Wars por causa da ação. Se essas histórias que a gente chama de space opera trazem consigo um estigma de guerras espaciais, aquelas naves disparando aqueles lasers que não deveriam estar fazendo barulho, mas ainda assim estão guerreando no espaço para derrubar o Império, se essa é a sua visão de space opera, você pode ler A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Essa história aqui vai sim se passar no espaço e a gente vai acompanhar a tripulação de uma nave chamada Andarilha. O papel dessa nave é criar túneis espaciais, de forma que as pessoas possam cortar caminho por esses túneis. Então a pessoa pode ir de um lugar do espaço até outro de forma mais rápida, mas para isso acontecer, essa nave precisa criar essa passagem. E o grande movedor dessa história vai ser a dinâmica entre os personagens. A gente vai conhecer uma tripulação vasta que não vai ser composta somente de humanos, mas também de seres alienígenas, e essa dinâmica, essa interação entre todos eles é o grande movedor dessa história. A gente vai ter sim algumas cenas de ação, alguns perigos que os protagonistas vão se enfiar ali no meio, vão precisar se resolver. Você lê livros para conhecer histórias diferentes de personagens, esse vai ser um prato cheio para você. E ele é bom para iniciantes porque mesmo se passando no espaço e a gente ter diferentes seres, diferentes espécies e algumas pequenas situações envolvendo tecnologia, você não precisa de nenhum conhecimento prévio para entender esse livro aqui. Tudo vai ser explicado dentro dele mesmo. Muitas pessoas têm um certo receio de ler ficção científica por causa da ciência. Tem gente que não gosta quando livros aprofundam muito em pontos científicos, ou porque não entendem, ou porque acham chato, mas particularmente eu acho isso balela, porque eu amo ciência, inclusive a gente tem vários vídeos sobre ciência aqui no canal. E para essa próxima indicação, eu trouxe a Parábola dos Talentos da Octavia Butler, pelo seguinte motivo. A Octavia Butler é conhecida como a dama da ficção científica e ela tem livros bastante diversos, e a Parábola do Semeador é o primeiro volume de uma duologia, ou seja, só 2 livros e você já acabou essa história. Aqui a gente tem uma história de distopia, e isso é bastante próximo com outros tipos de história que talvez você já tenha consumido. E distopia, caso você não saiba, é um subgênero da ficção científica. Então aqui nesse universo, a gente vai ter a degradação da natureza. Os recursos naturais estão escassos, tem pouca água, tem pouca comida, por causa disso a pobreza é elevada, a violência é elevada, segurança é escassa, a política tá um caos. E no meio disso tudo a gente conhece a nossa protagonista, que é a Lauren. E apesar dela crescer num ambiente muito religioso, ela vai se desprender da religião nesse livro aqui e criando a sua própria religião, a sua própria visão de Deus. E é daí que nasce Sementes da Terra, título da duologia, que também é título da religião da Lauren. E esse junta bastante com A Longa Viagem, que é um livro de jornada. A gente vai ter praticamente só a Lauren de protagonista e ela vai viver uma pequena aventura nesse livro para tentar se conhecer, para tentar sobreviver nesse mundo e principalmente propagar a mensagem da religião dela para outras pessoas. Então é um livro que também é movido pelo nosso desejo de acompanhar a personagem principal sem necessariamente aprofundar bastante nas questões de ficção científica realmente, apesar de que a Octavia Butler nesse livro aqui vai adicionar alguns equipamentos e apetrechos tecnológicos para nossa época. Isso considerando que essa história começa em 2024, não é tão futuro assim. Mas essa também é uma história de ficção científica porque a Lauren utilizou um conceito científico para criar sua própria religião. E esse conceito é explicado aqui dentro do livro, mas muitas pessoas podem ainda se sentir perdidas, mas para sua sorte, eu já fiz um vídeo aqui pro canal explicando qual é esse conceito. Então se você já leu a Parábola do Semeador e não entendeu direito, assiste lá aquele vídeo que eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir. E se você ainda não leu o livro, já pode assistir o vídeo e ir mais preparado para essa leitura. Com Luago, a ciência nesse livro aqui e em nenhum outro vai ser problema para você.
E por falar em equipamentos, apetrechos e novas tecnologias, um dos grandes elementos da ficção científica é justamente os autores inserirem novas tecnologias em seus livros. E essa próxima indicação tem tudo a ver com isso, sem perder a essência da ficção científica. E eu tô falando do Ceifador, do Neal Shusterman. E esse é o único livro jovem que vai ter nessa lista, porque eu sei que a linguagem dele talvez não agrade a todo mundo. Mas esse livro aqui tem o seu diferencial. Eu acho que ele é um livro jovem que vale a pena. Na história do Ceifador, a humanidade venceu a morte. A gente já tem cura para todas as doenças, fome não é mais um problema, diferenças de classes sociais, capitalismo, guerras, nada disso é um problema. Avançamos tecnologicamente para isso acontecer e o mundo inteiro é governado por uma inteligência artificial que se chama nuvem. E ela vai ser responsável por botar a ordem no mundo inteiro, mas é de se esperar que se a gente não morre mais, a população vai crescer sem parar. Pois é para isso que existe a Ceifa, a organização que é responsável pelos ceifadores, que são as únicas pessoas que podem matar outros seres humanos. Se você morre por qualquer outro motivo, você é revivido, mas se você morre através de um ceifador, infelizmente você morreu mesmo. Nesse livro aqui, a gente vai ter algumas situações de tecnologia que o Neal Shusterman vai inserir na história, como por exemplo os nanitos de dor, que são nanorobôs que estão circulando no nosso sangue para impedir o nosso corpo de sentir dor. E a própria nuvem também, que é todo um sistema que tem que ser explicado aqui nessa história. Enfim, o Neal Shusterman vai fazer esse trabalho de inserir novas tecnologias, e o fato desse ser um livro mais jovem torna as coisas mais simples. Então, se você talvez ainda não tenha lido nenhum livro de ficção científica adulto, começar por uma literatura jovem seja o melhor para você. Aqui nesse livro a gente vai ter uma história emocionante, e o principal ponto por eu recomendar ele é porque ele traz uma das grandes questões sobre ficção científica, que é fazer o leitor refletir sobre a própria realidade. Se a gente tem aqui um mundo em que as pessoas não morrem mais, será que a forma como essas pessoas enxergam a sociedade e a humanidade e a própria vida delas é da mesma forma que a gente enxerga a nossa? Ou talvez seja o fato da gente saber que vai morrer um dia que mova a gente a tomar determinadas decisões na nossa vida. É sobre esses e outros assuntos que você vai se pegar pensando lendo O Ceifador. E melhor ainda é quando você lê um livro de ficção científica que te faz refletir muito sobre a sociedade e você ainda nem sente que é de fato um livro de ficção científica. Pois é, se você gostou dessa descrição, a próxima indicação é perfeita para você. E eu não quero que você se assuste quando eu falar o nome do autor desse livro, tá? Por favor, aguarde a explicação que você vai entender por que ele tá aqui. Eu tô falando das Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Eu sei, ele é um grande nome da ficção científica e muita gente tem medo de ler esse autor justamente por ter medo e achar que não vai entender os livros dele. Mas eu recomendo que você comece não só ficção científica, mas talvez Asimov por esse livro, pelos seguintes motivos. Como eu falei, ele vai te fazer refletir muito sobre a sociedade atual. Por quê? Nesse mundo aqui que o Asimov criou, os seres humanos dividem espaço com androides, ou seja, robôs que se parecem exatamente iguais seres humanos. Mas algumas pessoas não veem isso com bons olhos não. Existe certo preconceito e receio em dividir espaço com os androides. E nesse livro, o Asimov faz a gente se questionar bastante sobre o que é ser humano, assim como outras reflexões sobre a nossa sociedade, sobre a política. Mas por que eu recomendo ele? Porque nessa história a gente vai acompanhar um detetive que vai ter que desvendar um caso de assassinato, mas qual a peculiaridade? É que o parceiro dele vai ser um androide. Mas esse é o ponto-chave desse livro, é você se deparar com um enredo de romance policial e não de ficção científica. Então talvez se você já goste de história de mistério e detetive, você vai se apaixonar por esse livro. Porque a gente vai ter um enredo de romance policial, a gente vai acompanhar esse detetive procurando pistas, entrevistando pessoas e testemunhas, para tentar montar esse quebra-cabeça e entender por que esse cara foi assassinado, quem que matou e etc. A parte da ficção científica vai ficar na ambientação dessa história, porque a gente vai ter androides. E sim, esse é um ponto bastante aprofundado. Aqui a gente é apresentado as 3 leis da robótica, que são bastante famosas do Asimov, né? Inclusive interliga outros livros do autor. Mas isso não vai ser um empecilho para você adentrar nas Cavernas de Aço e se apaixonar por essa narrativa. Eu acho que esse livro tem esse grande poder de atrair novos leitores para a ficção científica, por ele construir só um mundo um pouco diferente, mas a história, o enredo em si, ser algo um pouco mais dentro da zona de conforto do leitor, que é a história de um romance policial, né? Todo mundo conhece Sherlock Holmes, Agatha Christie, enfim, é uma história nesse nível. Vai por mim, lê As Cavernas de Aço e vence esse medo, eu confio em você. Se você estiver gostando das indicações, não esqueça que tem link lá na descrição para você comprar esses livros e apoiar o nosso trabalho. Mas se você é o tipo de pessoa que gosta de ler clássicos, e sim, dá pra começar a ficção científica lendo clássicos de ficção científica, olha só.
Todos esses livros que eu trouxe anteriormente são relativamente atuais, mas eu tenho indicações de clássicos que sejam bons para iniciantes no gênero. E o primeiro nome que me vem à mente quando eu paro para pensar em autor clássico bom para iniciar a ficção científica é H.G. Wells com O Homem Invisível. Esse é um dos grandes autores de ficção científica, provavelmente você já ouviu falar na Máquina do Tempo, na Guerra dos Mundos, mas O Homem Invisível também é um grande livro desse autor e eu recomendo você começar a ficção científica por ele. Por quê? O motivo é o mesmo das Cavernas de Aço, porque em Um Homem Invisível a gente vai ter uma história de suspense, de mistério. O grande artifício de ficção científica utilizada nesse livro é o fato do protagonista ter achado uma forma, através da ciência, de se tornar invisível. É só essa questão de ficção científica, e o livro vai trabalhar na verdade questões humanas, como vingança, como preconceito, e isso tudo vai gerar uma história que a gente pode classificar como suspense e mistério. Eu classificaria assim, pelo menos. E eu sei que muita gente não gosta tanto assim desse livro, mas eu gostei e eu indico esse livro para iniciantes de ficção científica que gostam de clássicos. Porque realmente, a questão da ficção científica é só um detalhe da história. Ela não vai ser o tema central trabalhado ali o tempo todo. Ela vai ter sim uma explicação científica, afinal estamos falando de um livro de ficção científica. Acho melhor você começar a perder pelo menos um pouquinho desse medo de ciência. Mas se você já é um leitor de verdade, já tem um hábito de leitura construído, já não tem mais medo de ler clássicos, só ainda não leu clássicos de ficção científica, então eu te recomendo Frankenstein da Mary Shelley. Eu sei, a gente aqui também tem uma história de terror, não é mesmo? Sim, essencialmente esse livro é classificado como suspense e terror, mas o centro, o núcleo da história também é ficção científica. Que aqui a gente tem um cientista que criou vida a partir do nada. Ele juntou peças de pessoas mortas, ou seja, sem vida, e a partir disso criou vida. Isso essencialmente é um elemento de ficção científica. Então você já sabe por que ele é bom para iniciantes. Ele não vai focar tanto na ciência. Existe uma explicaçãozinha por trás, existe toda uma discussão sobre o papel da ciência, mas o enredo em si não vai envolver tanto isso. Ele é só mais um elemento da história. E se você nunca leu Frankenstein e acha que conhece essa história, deixa eu te contar uma coisa. Todos aqueles filmes que você viu, toda aquela imagem que você tem do Frankenstein, que você ainda acha que Frankenstein é o nome do monstro e não do cientista que criou aquele monstro, pode deixar isso tudo de lado. Você não conhece a história de Frankenstein. Esse é um livro que eu recomendo para pessoas que, mais uma vez, já têm um hábito de leitura, afinal ele é um clássico um pouquinho difícil de ler, mas nem é por causa da linguagem, é porque ele é um livro mais introspectivo. Ele é um livro que vai te fazer pensar sobre muitas questões de humanidade. O que faz da gente humano? São as nossas emoções? Mas tá, e se a gente criasse um monstro, que a gente julgasse ele um monstro, mas esse monstro tivesse emoções, ele seria um ser humano também? A gente vai ficar se questionando isso o tempo todo durante a leitura de Frankenstein, mas novamente, ele é um livro um pouco paradão, então talvez não seja pra todo mundo. Mas de qualquer forma, eu acho que pelo menos um livro dessa lista você vai curtir. E se você tem um amigo que tem medo de ler ficção científica, manda esse vídeo pra essa pessoa pra ela perder esse medo. Existe um livro de ficção científica perfeito pra você e eu vou te ajudar a encontrar. Mas por mais que esses livros sejam bastante diferentes entre si, eu acho que uma coisa você já deu pra notar. Ficção científica não foi um gênero feito para pessoas que não tem nada na cabecinha. São livros que vão te fazer refletir, pensar sobre a realidade, tirar da sua zona de conforto. E é por isso que esse é um gênero tão poderoso. Agora, se você for aquele tipo de leitor que não quer pensar, aí realmente não vai ter ficção científica alguma que resolva. Um grande beijo para todos os apoiadores do Lago que contribuem mensalmente para esse canal continuar existindo. Você pode ajudar a gente se tornando um apoiador ou curtindo esse vídeo já tá suficiente, tá? Se inscreve para não perder os próximos vídeos do canal e eu te espero nele, viu? Não vai perder não, hein? Até a próxima. Tchau!